Bora para mais uma aula e dessa vez eu vou te ensinar a fazer um degradê aqui, ó, de uma forma bem simples. Na verdade vai ser um moicano, então para você que tem dificuldade de fazer o degradê mais curvo, essa aula vai ser bem prática para você. E dessa vez, em vez de mostrar com clipper overcomb, que é o que eu sempre faço, né, utilizando a máquina sobre o pente, eu vou fazer sem o clipper overcomb. Vou começar utilizando um pente 2. Então pente 2 alto, seria um 2,5. A máquina que eu estou utilizando é essa Tiger Voltage. Presta bastante atenção nos movimentos que eu vou fazer, ó. Como eu não quero um degradê muito alto, vai ser tipo um low ou um mid, então você vai ver que eu vou preservar bem a aresta. Como eu já fiz a conexão antes, né, eu já preparei, digamos assim, a conexão antes, porque normalmente eu corto o topo primeiro, então a aresta tipo, já está meio que definida, já tem o tamanho que eu quero ali na parte de cima. Então, ó, você vai ver que eu vou fazer um movimento saindo. Eu não sou tanto de utilizar aqui a máquina, o pente segurando o cabelo assim para passar assim. Muitas das vezes eu prefiro fazer livre aqui mesmo, ó. Se tiver uma máquina que tem uma boa precisão, ela já vai cortar. Então nem precisa ficar segurando, só se tiver o hábito mesmo. Aqui nessa parte, ó, até onde eu vou mais ou menos. Eu vou seguir uma simetria desse desenho aqui, que é o mais importante na hora de fazer um degradê, é seguir uma simetria. Então, eu vou usar mais ou menos o mesmo espaço que eu estou usando desde a frente até ali na parte de trás. Usei 2 altos, já vou agora fechado. Já está fechado, alavanca baixa. Então, fechado. Igual eu falei, a máquina que eu estou utilizando é a Tiger Voltage, tem review dela aqui no canal. Os pentes são magnéticos. É os pentes que eu mais gosto hoje em dia. Se você não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal. Todo o conteúdo é feito com muito carinho para você. E como eu disse, você vai prestando bastante atenção nos movimentos, porque o que corta é a lâmina, né? Não é a ponta do pente. Então você vai ver que, por exemplo, como esse pente aqui ele é muito longo, ó, a ponta do pente está lá dentro do cabelo, está sendo escondida. Porque eu preciso subir um pouco mesmo para a lâmina chegar onde eu quero que ela chegue. Então esse 2 aqui que eu estou utilizando agora é mais para limpar o espaço para me trabalhar, né? Digamos que para limpar o terreno aqui, para quando eu vier com os pentes na sequência. Eu vou fazer de uma forma bem simples, como eu falei. Agora, eu já peguei o pente 1,5. Agora eu vou usar ele alto primeiro, que é equivalente a 2. Então, onde eu já fui com o pente 2 agora, o 2 fechado, eu já vou voltar com esse 1,5 aberto, que é equivalente a 2, como eu disse. Se ele é equivalente, para que você está utilizando? Só digamos que por segurança, eu vou passar onde eu já passei o 2. E depois eu vou fechando até chegar no 1,5. Então, é como se eu quisesse 1,5, de fora a fora. E eu começo assim por segurança. Em vez de fazer uma marcação agora, mesmo que você não trabalhe assim de cima para baixo sem marcação, segura aí. Espera para você ver essa forma de fazer o degradê aqui, que vai ser bem prático, ó. Então eu estou utilizando, vou usar assim porque o fio aqui nasce para baixo, então eu tenho que usar contra o fio. Você vai ver que mesmo assim, ó, sem usar essa marcação agora, vai ficar fácil, porque já já eu vou começar a utilizar a marcação. Você vê que eu não fico abrindo e fechando a alavanca toda hora, estou utilizando só aberto, então é só aberto por enquanto. Sempre respeitando a simetria, sempre seguindo a simetria. Agora, intermediário, basicamente no mesmo lugar, ó, basicamente no mesmo lugar. A medida é muito próxima, o aberto do fechado do intermediário, ou no caso aqui o intermediário do aberto, né? Nesse caso aqui o intermediário é como se fosse 1,75. Eu estava usando ele aberto, era equivalente a um pente 2. Agora intermediário é 1,75. Por quê? Quando eu utilizei ele fechado, ele é o pente 1,5, né? Então o intermediário é 1,75. Então como as medidas são muito próximas, eu uso como se fosse no mesmo lugar. Como eu disse, o 2 foi só para limpar o espaço. E agora eu vou chegando à medida que eu quero, agora fechado. Então 1,5, eu vou levar ele um pouquinho ali para cima, bem próximo do 1,75, que já estava muito próximo do 2, para eu ter espaço suficiente, né, para depois vir terminando esse degradê aqui para baixo. Aqui embaixo, mesma coisa, tem que usar contra, depois eu uso assim se for necessário. Agora, eu já vou partir para o pente 1, e você vai ver que agora eu vou criar uma marcação, então agora eu vou começar com o pente 1 fechado, para eu saber até onde que eu posso ir, para ser uma forma simples de trabalhar. Então um fechado, você vê que minha mão basicamente para. É um movimento bem leve, sem forçar muito contra o couro cabeludo, sem forçar muito contra a cabeça do cliente. Já vai entender porque que eu estou fazendo essa marcação.
Tem que treinar muito o olhar também, sabe? Até onde que a máquina tá indo, porque nem sempre vai criar uma marcação, nem sempre vai ficar uma marcação tão visível. Então, quando eu falo de treinar o olhar, nem é só de você realmente ver a marcação, mas de conseguir visualizar até onde a máquina está chegando, porque ó, nessa parte o cabelo dele é claro, então a marcação não fica tão visível. Até porque eu estou criando uma marcação com o pente 1, onde tinha uma medida de 1,5, né, que a gente acabou de fazer com o pente anterior. Então não fica tão marcado, mas eu sei que existe. Aí o que eu vou fazer agora é, eu vou usar aberto, que é equivalente a 1,5, que foi o último pente que eu usei. Então eu já usei essa medida, né? Não precisaria, digamos, que estar usando novamente, mas estou usando novamente por quê? Por segurança. Então, ó, como eu quero ensinar uma forma simples de você fazer, por segurança você vai com ele aberto, que é equivalente a 1,5, só para fazer esse polimento de leve. Fez? Agora a gente vai colocar na intermediária, que é equivalente a 1,25. Então, aqui eu tenho a marcação do 1, agora, antes já tinha 1,5, e agora com esse 1,25 eu vou suavizar essa transição, vou deixar mais limpo ainda, do 1 para o 1,5. O ideal é estar sempre ou girando a cadeira, ou você, né, girando em volta do cliente. Nesse caso aqui eu estou meio que limitado por ter a câmera aqui do meu lado, então você vê que eu não fico andando muito, nem girando muita cadeira, para não perder o ângulo, mas o ideal é sempre você trabalhar bem de frente com o que você está fazendo. Nesse caso aqui mesmo, ó, eu estou trabalhando um pouco de lado, um pouco torto, não recomendo, só porque aqui eu preciso trabalhar dessa forma mesmo agora. Feito. Agora, a gente vai para a máquina de acabamento, vamos trabalhar o zero. Então, vou jogar tudo para baixo. Se eu fizer essa marcação aqui no acabamento, você ia falar que eu sou louco, né, de marcar tão alto. Então é importante você levantar, ver até onde que é o natural do seu cliente. E nesse caso aqui você vê que eu posso subir bem, ó. O natural dele é aqui. Então olha só, o natural é aqui. Eu vou pentear, olha só onde que é o natural. Então eu posso vir aqui para o acabamento ficar bem definido, ó. Eu sempre falo, né, na questão do acabamento, é muito importante. Eu gosto de usar a máquina como se fosse um compasso, sempre para ela, estou sempre apoiado aqui no cliente para não ficar usando a mão livre. Aí dessa forma, ó, consigo fazer um acabamento bem definido. Agora, já vou definir aqui a altura do zero. Eu sei até onde que eu passei o 1, então eu sei que eu tenho pouquíssimo espaço para trabalhar o zero. Não posso subir muito aqui, ó. Pensa se o primeiro passo que eu tivesse feito fosse marcado o zero e tivesse marcado muito alto, eu ia ter que subir mais o degradê, eu não ia ter o que fazer aqui. Foi. Uma dica aqui na barba, ó, vou usar a máquina contra e vou arrastar. Quando você vai pegando essa prática, ó, já faz um degradê na barba de uma forma muito prática. Claro que depois eu vou melhorar, porque aqui os fios estão muito longos, né? Mas já ganho um tempo aqui, ó, fazendo um degradêzinho na barba, usando esse movimento aí. Aqui já vou aproveitar e já definir um pouquinho aqui atrás para ele. Vamos continuar a nossa marcação. Aqui atrás da orelha, ó, baixinho também, porque tem pouco espaço para trabalhar, né? Então tá mais para um low aqui. Só que você vai ver, mesmo marcando o zero baixinho, talvez quando a gente terminar o degradê vai dar uma sensação de mid. Porque como não vai existir uma marcação, né, do zero para cima, pode ser que dê uma sensação de do degradê tá mais alto. Aqui, ó, o cabelo dele naturalmente já tem essa ponta aqui, ó. E como a gente está fazendo no moicano, né, então eu vou usar esse natural dele aqui já. Vamos posicionar aqui mais atrás para ver o formato aqui pro outro lado. Está batendo. Vou pentear, deixar o mais natural, porque uma coisa é eu pentear e depois, né, vou ficar penteando no dia a dia. Não é o caso, não vai ficar penteando essa parte aqui toda hora. Então eu gosto de deixar bem natural. E agora eu venho fazendo essa marcação aqui. Deixa eu ver de novo. Boa, assim tá bem natural.
Então vou limpar essa parte. Aí depois, no final, que o degradê estiver pronto, eu fizer um pente corrido aqui, uma texturização, eu vou ver se eu preciso vir aqui, ou talvez ainda vá tirar um pouco mais nessa parte aqui. Mas quero jogar bem com o natural, como eu falei, então por enquanto assim tá bacana já. Na sequência, talco, antes de utilizar a shaver. Por mais você vendo que a shaver aqui vai ser bem baixinho mesmo. Aqui eu posso marcar, aqui vai ser com a mão bem leve. Tô sempre trabalhando com as máquinas assim com a mão bem leve, para não criar uma marcação muito forte, que depois é difícil de tirar. Aqui também, ó, é só encostar mesmo, fazendo movimento para baixo, com a mão bem leve, sem forçar a shaver. O bacana dessa shaver com a lâmina só aí, só consigo acessar alguns lugares assim que talvez com a outra seria difícil. Agora eu faço um movimento circular. Aqui no acabamento. Fazendo bem tranquilo para você ver bem o processo, entender bem o processo. E agora já vamos usar zero alto, alavanca aberta. E já vou ficar com o pente meio na mão para facilitar. Mas o que eu vou trabalhar agora aqui mesmo, ó, zero alto, zero aberto. Então, seguindo a simetria, respeitando o espaço que eu tenho, que é pouco. Eu vou trabalhar fazendo a marcação só no final, ó, eu passo a máquina onde eu quero e no finalzinho eu dou uma suavizada, é como se fosse um movimento em C, é como se fosse um movimento saindo, porém muito curto. Porque o movimento em C mesmo, não sou tão fã, ainda mais para ensinar, que você perde muita precisão. A partir do momento que descolou a máquina, a lâmina da cabeça, você perdeu a precisão. Ó, seguindo a simetria. Agora, intermediária, 0,25. Agora eu já vou mais com o canto, mas respeitando a simetria. Muito pouco para baixo do que eu acabei de fazer, bem pertinho então. E com o canto eu tenho menos chance de deixar uma marcação, de criar uma marcação. Aqui mesma coisa, você vê que eu estou respeitando bem o espaço do que eu fiz anteriormente, porque eu tenho pouco espaço para trabalhar, não adianta eu querer subir muito. Isso que para você que tem menos tempo de experiência, talvez tem poucos meses ou não fez muitos degradê, tem que treinar isso aqui, ó, de utilizar a máquina, a lâmina em movimentos curtos, porque uma hora ou outra, né, vai ser necessário fazer um degradê mais baixo, assim, vai ter que saber fazer. Agora fechado, zero fechado, ó, só o canto mesmo, bem leve, como se estivesse fazendo já um polimento. Como se estivesse fazendo não, né? Já funciona como um polimento, como se estivesse apagando a linha que a máquina de acabamento deixou. Por mais que eu fiz com a mão muito leve, então a linha não tá forte, mas tem que ir apagando ela aqui de fora a fora, ó. Aí outra coisa porque eu falo, você treinar o olhar, porque vai ter ponto, você passa a máquina uma vez, já resolveu. Às vezes nem ficou uma marcação ali. Ou às vezes vai ficar insistindo ali e nem tem nada. Tem que começar a olhar o degradê como um todo e não só naquele ponto ali que você está trabalhando. Então você fica muito tempo ali naquele mesmo lugar sem necessidade. Agora, para tirar essa marcação que falta, eu posso usar por segurança o pente meio alto, que é equivalente a 1, só que a gente já usou 1. Então eu posso fazer por segurança. Ou posso ir já na intermediária, que é o que eu vou fazer, então eu já vou na intermediária, que é equivalente a 75.
Aí 75 é exatamente a medida que falta entre o meio, que é o zero alto que a gente acabou de utilizar, e o 1, que a gente já utilizou anteriormente quando a gente começou a fazer a marcação, lembra? Então essa medida 0,75 é exatamente o que eu preciso para tirar essa marcação. Claro que depois, provavelmente eu uso o pente meio fechado para melhorar o polimento. Pode ser que eu vá usar ele aberto, se eu quiser, também para melhorar o polimento ali para cima. E muitos cabelos nem tem necessidade, então você consegue pular algumas etapas assim. Sempre que eu utilizei o pente aberto, como você viu, por segurança, é uma segurança. Eu estou ensinando aqui, né, para qualquer pessoa que quer aprender uma forma simples de fazer o degradê. Mas se você já tem mais experiência ou se você quer fazer mais rápido, o que você vai fazer? Você pode pegar atalhos. Então, por exemplo, os pentes altos que eu estava usando por segurança, você pode pular eles, né? Porque, como eu falei, estava usando por segurança. Era uma medida que eu já tinha usado anteriormente e repeti para ter certeza que ia ficar bom, para eu ter certeza que ia melhorar. Então, quando você vê que visualmente já está bom, já não existe uma marcação, não tem o que melhorar, você pode pular esse espaço de segurança e já ir direto com a medida que vai ser o necessário. Igual aqui, né? Eu pulei o alto, eu já sabia que o que ia fazer a diferença aqui seria o pente meio na intermediária. Muitas das vezes eu uso o canto aqui novamente, para ir fazendo um polimento, como se eu estivesse fazendo um point cutting com a tesoura. Então eu vou tipo só os cantos, em vez de usar a lâmina toda, porque às vezes a lâmina toda aqui pode criar uma marcação. Como eu falei, um movimento bem curto. Olha só como é que já tá. Uma coisa que você tem que ter em consideração eu vou usar o aberto agora, que é equivalente a 1, para clarear só um pouquinho essa parte da frente. A questão do tempo, né? Muita gente se cobra em questão do tempo do degradê. Tem alguns pontos que você tem que analisar. Aqui, eu já levei um bom tempo para ficar só nessa lateral, né? Um tempo até mais do que o desejado, assim, para um dia a dia. Porém, estou gravando essa aula para você. E se você está aprendendo, quer treinar uma técnica diferente, quer fazer dessa forma e ter um resultado bacana, tira um tempo para treinar, entendeu? Não adianta você já querer aplicar no seu cliente, ainda mais se é uma técnica totalmente nova para você. Você gostou, achou fácil, mas é uma técnica muito diferente para você, não adianta querer aplicar já no primeiro cliente, tem que tirar um tempo para você treinar. Porque agora, o que eu ia falar, por que eu entrei nesse contexto? Porque agora, eu já gosto do resultado no geral, mas eu sei que quanto mais tempo eu quiser ficar aqui fazendo um polimento agora, para melhorar um pouco essa aresta que está bem cheia, fazendo um pente corrido aqui, funcionando como se fosse uma texturização, porque tem muito cabelo dele morrendo no mesmo lugar, né? Uma densidade muito grande. Quanto mais eu ficar aqui fazendo um polimento, sabendo trabalhar com a tesoura de desbaste na ponta, melhor vai ficando. Ainda mais depois eu quiser voltar fazendo um point cutting, apagando os pontos mais escuros do degradê, também vai melhorando. Então, tipo assim, não tem como, tá ligado ao tempo. Às vezes o pessoal bate muito nessa tecla de fazer o degradê muito rápido, de trabalhar muito rápido. Dificilmente você vai conseguir entregar um trabalho muito bom num tempo muito rápido, sabe? Tem um equilíbrio ali, né? Como eu falei, depende do nível que você tá. Se você tá tirando tempo para treinar é uma coisa, você pode ficar 3 horas no corte se você quiser, porque você está treinando. Outra coisa é querer aplicar no dia a dia, que talvez você trabalha em uma barbearia que você tem que seguir um tempo ali de 40 minutos, talvez, 30 minutos. Então, tem sempre que analisar o que você está procurando mesmo. E o que me fez evoluir muito, já te adianto que foi isso. Tirar um tempo para treinar e fazer no meu tempo. Aqui eu só tô texturizando, não tô mexendo, digamos que no tamanho dos fios, é bem na densidade mesmo. Se for necessário, né, eu vou tirar um pouco mais, que vai mexer na estrutura, mas como eu falei, eu já criei a estrutura do corte antes, eu já fiz o corte mesmo antes, então agora é só texturização, só para esse cabelo encaixar melhor, ter um movimento mais bacana. Depois comenta o que você está achando dessas aulas, né, de quando eu trago técnica aqui para você. Já tem um tempo que eu quero voltar trazendo mais técnica. Depois comenta se você curte ver
essas aulas dessa forma, bem direto ao ponto, ensinando bem assim um passo a passo de como eu faço no meu dia a dia, depois deixa esse feedback aí. Como eu falei, se eu quiser agora vir aqui ou com point cutting ou pegar a parte fina do pente, ó, eu vou fazendo um polimento bem artesanal. Eu já gosto muito do resultado aqui, de como que já tá. O que eu vou fazer agora é lavar o cabelo dele e já trago para você finalizado, para você ver como é que ficou com o cabelo finalizado, né, que é sempre diferente. É bacana a gente já ver o degradê assim, mas com o cabelo penteado e tal, com volume, onde a gente quer ganhar volume, é sempre muito diferente, né? Procurando seguir bem o movimento natural do cabelo, é sempre diferente. Outra dica é olhar sempre no espelho, né, para ver a forma, a simetria, que é muito importante. É isso aí, ó, lavado, finalizado. A diferença que dá, né, não tem como, cara. A finalização, por mais que foi simples aqui, eu usei um Sea Salt Spray, que é parecido com o grooming. Depois posso fazer até um vídeo falando de produtos. Se você quer um vídeo eu falando sobre produtos, sobre ceras, produtos que eu uso no dia a dia, depois deixe seu comentário sobre isso, porque eu acho que pode ser um conteúdo interessante, até para explicar sobre o Sea Salt Spray e tudo mais. Usei o Sea Salt Spray, que já dá uma estrutura pro cabelo, depois usei um pouco de cera mate e isso tudo com o cabelo úmido. Aí depois eu venho só moldando, tá vendo? O cabelo vai aceitando, ó, o que eu vou fazendo. Então, para dar a forma, assim, ó, tipo, como eu já tinha dado a forma no corte, se eu venho agora na finalização só buscando essa forma, fica muito bacana, tá vendo? O degradê aqui é bacana a gente dar uma penteada, né? Porque como a gente faz degradê penteando, às vezes é bom a gente depois ir procurando esse movimento natural. E aqui na frente, ó, foi só secador e a mão, não usei escova, fui só fazendo esse movimento aqui com a mão e secando. Gosto sempre de entregar o cabelo finalizado bem seco. E esse é o resultado final. Deixa um comentário falando o que você achou. Aqui na parte de trás, ó, você vê que eu deixei bem o natural, bem o natural. Aqui ele faz essa curva, aqui ele tá um pouco mais reto, porque eu teria que entrar muito para ficar os dois marcados. Então, preferi deixar o natural aqui assim, ó. Não vou conseguir girar a cadeira porque ela dá uma travada, pra você ver como é que ficou. Mas, aí ó, já travou. Mas o outro lado tá dessa forma aqui também. Comenta se você quer mais aulas assim, se você curtiu o resultado, o que você achou. Uma coisa que vai me ajudar muito se você chegou até aqui é comentar degradê moicano passo a passo. Coloca isso no seu comentário, independente do que você for comentar, comenta aula de degradê moicano passo a passo. Isso vai ajudar muito o canal, beleza? O formato aqui também tá bacana, bem natural, tá vendo? Bem mais um. Valeu, Pedro. Gratidão, mano. Obrigado. Quando for pro Brasil, eu ia falar que tem lugar pra ficar na casa dos alunos, dos inscritos aí, ó. Ah, tá filmando? Mas você também tem... Pensei que tava só... Ainda tava.